senhora, Lotus. Olá, boa noite. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Como estão? Tudo bem? Eu vou dar só mais 2 minutos e aí nós começamos, né? Boa noite, Lucila. Boa noite, Ana Consuelo. Boa noite, Simone. Boa noite, Luzimar Paim. Bem, Fernanda, sejam todos muito bem-vindos. Magali, enfim, né? Eu não tenho como falar o nome de todo mundo, mas eu gostaria de dizer que, para mim, é uma alegria estar com todos vocês aqui. Eu vou aguardar só mais 2 minutos, às 20h35, nós daremos início à nossa live, que há algum tempo eu não fazia, né? Mas eu estou aqui de volta para que a gente possa recomeçar esse ciclo de live, né? Pensarmos juntos, problematizar a existência, porque tudo isso é extremamente importante. Boa noite. Boa noite. Eu estou achando interessante que para discutir o amor, tá todo mundo querendo discutir o que é o amor, né? Muito bom isso, muito bom. Bem, vamos devagar, que eu acho que a gente, indo devagar, as pessoas que forem entrando, elas vão conseguir acompanhar. Bem, boa noite. Quanto tempo nós não nos falamos, né? Eu gostaria de iniciar lamentando não estar em plena forma. O meu pé dói muito, né? Apesar do tramal e do anti-inflamatório chamado naproxenone, sódico de 550 miligramas, mas vida que segue, né? Foi um acidente de moto que eu sofri, né? Eu acho que a gente, quando está na vida, né, a gente está sujeito mesmo a tudo isso, mas o que eu gostaria de ressaltar e deixar aqui registrado, que o que mais me incomoda é a agressividade, a violência e a covardia das pessoas. Exatamente isso. O trânsito se tornou o lugar onde as pessoas entenderam que podem liberar seu primitivismo, seus dotes antissociais. Misericórdia, como pode? O acidente que sofri foi de uma covardia sem precedentes. Eu sei, né, que eu tenho que lidar com isso. Então, vida que segue, nós vamos em frente. Mas esses dotes totalmente antissociais, eles vêm crescendo muito. As pessoas estão perdendo o limite do que é viver no campo social. Exige renúncias. E uma delas é essa, né? Você renunciar aos seus dotes agressivos, os seus dotes egoístas. Bem, mas, como boa freudiana, como uma genuína freudiana, né? Freud diz, num texto chamado O Mal-Estar na Civilização, de 1930, é sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações de sua agressividade. Fecha aspas. Então, o que aconteceu hoje foi que eu era uma dessas pessoas para receber esse quanto de agressividade dessa mulher, né? Que fez essa covardia hoje, né? Ou, se vocês quiserem, o elemento de verdade por trás disso tudo, o elemento que as pessoas estão dispostas a repudiar, isso é um fato, é que os homens não são criaturas gentis, que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas cujos dotes pulsionais
deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Fechem aspas, Freud, 1930. O Mal-Estar na Civilização, página 133. Então, o que Freud quer dizer com isso? Né? Primeiro, que o ser humano ele não nasce disposto a amar. Esses dotes agressivos e egoístas, eles são muito mais fortes do que, né, aspas, esse dote pro amor, se é que existe esse dote pro amor. Entretanto, o próprio Freud vai dizer que é muito mais fácil amar do que ser amado. Porque ser amado implica em cobranças. Ser amado implica numa responsabilidade muito grande. Muito grande. Então, Freud diz, é muito mais fácil amar do que ser amado. Né? Bem, vocês entenderam? A minha situação é boa? Como pode, né? Essa mulher, né? Para ela amar, tem que ter pessoas ao redor dela nas quais ela vai derramar a agressividade dela. E eu estava na frente dela nesse momento. Simples assim. Bem, estamos aqui hoje para falar de um afeto que todos dizem sentir. O amor. Todo mundo diz que ama. Todo mundo diz que ama. Mas, se eu peço para definir, ninguém sabe. Ninguém sabe. Como os senhores sabem que sentem alguma coisa que os senhores não sabem definir? Se os senhores não sabem definir, como sabem que é o amor? É uma pergunta. Se eu não sei definir o que é o amor, como é que eu posso afirmar que eu sinto aquilo que eu não sei definir? Como eu sei discernir o amor de outros afetos? Bem, os senhores talvez tenham sido a inspiração para a música Lenha, de Zé Cabaleiro, que diz o seguinte: eu não sei dizer o que quer dizer o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. E é assim, senhores. É exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Né? O que isso quer dizer? Ninguém sabe. O amor não se define, se sente. Como assim? Como assim? Saudades se sente e se define. Alegria se sente, se define. Tristeza se sente, se define. Ódio se sente, se define. Amor não. Amor não. É óbvio que nós não sabemos o que seja, né, o amor. Nós não sabemos. Bem, isso é o que eu penso, né? É assim que muita gente vive, sem parar para pensar, para refletir, para problematizar, para entender as suas ações, os seus afetos. Ou para entender a sua condição humana, como nos diria, né, por exemplo, Hannah Arendt. Não é uma crítica. Cada um tem o direito de conduzir a vida do jeito que quiser e puder. Não é só do jeito que quiser. É do jeito que quiser e que puder. Mas entendam. Entendam. A vida é única. É exatamente assim. É uma só para passar por ela como se ela não fosse muita coisa. De fato, ela não é muita coisa. Ela é tudo. A vida não é muita coisa. A vida é tudo. A vida é o bem maior que nós temos. Sem ela, nós não temos nada. É isso que nós precisamos entender. Desperdiçar vida é desperdiçar tudo. Entendem? Bem, nessa live tenho a pretensão de relacionar cada era da história da humanidade com esse afeto chamado amor. É óbvio que passarei apenas por algumas eras. Não tem como, né, passar por todas elas. O tempo é curto. E não passarei exatamente pelas principais,
mas acredito as mais badaladas, as mais faladas, as mais talvez conhecidas, né? Uma vez que, primeiro, não temos todo o tempo do mundo. A paciência de vocês tem limites para permanecerem aqui me escutando, né? Sou abusada, mas não a esse ponto. E pelo amor daquilo que cada um dos senhores acredita, né? Eu não posso ficar aqui falando sobre todas as eras, ou falando sobre algumas profundamente. Não, o propósito aqui não é esse. O propósito aqui é fazer um breve apanhado pela história da humanidade e relacionar esse afeto chamado amor, como ele é vivido em cada uma das eras. Bem, então, quais são as eras que eu escolhi? Antiguidade, Idade Média, modernidade e modernidade líquida. E aí, a minha professora, que foi a professora Vera Rudes Werneck, foi minha orientadora também da tese de doutorado, mas depois ela saiu, eu tive que ir para uma outra orientadora, mas é uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração, a professora Vera Werneck. Ela disse o seguinte, uma vez, aspas, palavras dela: vocês que são adultos, que se protejam de mim. Eu não sou neutra. Então, fechem aspas. Eu faço das palavras da professora Vera as minhas palavras. Vocês que são adultos, que se protejam de mim. Eu não sou neutra. Então, eu escolhi algumas eras e as quais eu vou passar por elas, um pouco de filosofia, um pouco de psicanálise, enfim. Nós vamos aí fazendo o que nós conseguimos fazer. Então, vamos começar por Platão, filósofo grego, século V a.C. Em sua obra, O Banquete, versa sobre o amor através de Sócrates. O Banquete é uma obra destinada à discussão sobre o que seja o amor. O amor platônico, muito diferente do que muita gente pensa, é o amor pela justiça, pela bondade e pela fraternidade. Se você não ama essas virtudes, você não ama o ser humano. Você usa o outro. É apenas uma questão utilitária. Será que nós estamos falando, de alguma forma, da modernidade líquida, da era contemporânea, da era que nós vivemos? Então, nós amamos as virtudes? Ou o outro, para a gente, é somente um objeto aí no sentido material, no sentido que nós vamos usar e descartar. É isso que se faz hoje. Não é nada diferente disso, senhores, não se iludam. Não se iludam. Bem, mas vamos voltar a Platão, né? Porque Platão, Sócrates e Aristóteles, eles vão estudar o quê? Eles vão estudar as virtudes. E Platão afirma, né, que se você não ama essas virtudes, você não ama o ser humano. Se você ama essas virtudes, você ama o ser humano, né? Então, Platão vai defender o amor por essas virtudes. O amor é um sentimento relacionado às virtudes humanas. E eu gostaria que nós parássemos para pensar no seguinte: as virtudes humanas, elas não são naturais. As virtudes humanas, elas são aprendidas. Nós aprendemos a ser virtuosos ou não. Eu aprendo a ser generosa ou não. Eu aprendo a ser fraterna ou não. Eu aprendo a ser altruísta ou não. Eu aprendo a ou não. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Muito atentos a isso. Nós precisamos entender que ninguém nasce virtuoso. Até o contrário. Se vocês pegarem uma criança de 1 ano e meio, 2 anos e um pouquinho, aborreceu, ela morde. Quer fazer xixi, ela faz. Está com fome, ela chora. Ela desconhece as virtudes. Ela desconhece. As virtudes vão sendo aprendidas através do processo de educação, que cabe à família e não à escola.
A escola cabe formar, a família cabe educar. Eu digo que esse é um dos maiores problemas que nós temos na nossa década, aliás, desde o século XX. As famílias atribuíram à escola o papel de educar e formar. Elas terceirizaram uma função que é delas. É da família a função de educar. É da família a função de colocar limites. Não é da escola. Bem, então, as virtudes, elas são culturais. Então, nós, aprendemos as virtudes. E quanto mais virtuosos nós formos, mais nós teremos aprendido a amar. E aí, o Platão vai dizer, que a beleza do que existe, a beleza é muito passageira, é transitória. As virtudes que povoam e regem as ações de uma pessoa não são humanas, não são transitórias, não são passageiras. Então, a beleza é transitória, é passageira. As virtudes que povoam ou que habitam em uma pessoa, elas não são transitórias, elas não são passageiras. É óbvio que aí nós poderíamos ir a um texto do Freud, chamado Sobre a Transitoriedade, onde Freud vai dizer nesse texto que nós não deixamos de admirar a beleza de uma flor, mesmo sabendo que no outro dia ela está murcha. Ótimo, ótimo. Eu concordo. Eu sou freudiana. Mas eu também digo que, por outro lado, se você se aproxima de uma pessoa, de uma ideia, ou seja lá o que for, pela beleza dela, e as virtudes não forem mediando essa relação, regendo essa relação, sua com você mesmo, sua com o mundo, a relação acaba. A relação acaba. Então, é preciso que seja dessa maneira, Aí nós chegamos na Idade Média. A Idade Média foi a idade, foi a era que mais se estendeu na história da humanidade. Foram 10 séculos, senhores, 10 séculos. A Idade Média começou no século V e findou no século XV. 10 séculos, cada século tem 100 anos. 10 séculos, 1000 anos. 1000 anos. Então, foi a era, foi a fase da história da humanidade que mais durou, que mais se estendeu. E aí nós temos alguns filósofos, e eu vou aqui trabalhar com 2 nesse momento. Um é Santo Agostinho de Hipona, filósofo e teólogo do início do cristianismo, séculos IV e V, por conseguinte, bem início da Idade Média. Ele nasceu na Argélia, África. Ele tem obras como A Cidade de Deus e Confissões. Foi Santo Agostinho, no século IV e V, que ajudou a formular a doutrina do pecado original. São poucas as pessoas que sabem disso, mas esse é um fato. Foi Santo Agostinho que ajudou a formular, a elaborar a doutrina do pecado original. E aí, Santo Agostinho vai falar em Caritas. O que é Caritas? É o amor verdadeiro. É óbvio que se nós estamos na Idade Média, o que caracteriza a Idade Média? O que caracteriza a Idade Média é o monoteísmo universalista cristão. Ou seja, se na Antiguidade nós tínhamos Sócrates, Platão e Aristóteles, o centro de pensamento dessa era eram as virtudes, era o homem. Na Idade Média, há uma renúncia desse centro de referência, que são as virtudes, o homem, e passa a ser Deus. Então, Deus passa a ser o centro de referência. Por isso,
monoteísmo universalista cristão. Deus, durante 10 séculos, foi o centro do pensamento, foi a referência do pensamento. Então, como nos diz Kant, né? Kant diz que nós devemos responder 3 perguntas. O que devemos saber, o que devemos fazer e tem uma outra. O que devemos saber, o que devemos fazer e tem uma outra questão. Mas ele vai dizer que para responder a essas 3, que eu só lembrei de 2 agora, né? Infelizmente, nós precisamos responder a uma, que é, se você responde a essa uma, você responde às outras 3. Qual é essa uma? Quem é o homem? Se você responde quem é o homem, você responde às 3 anteriores. Bem, então, monoteísmo universalista cristão. Nós estamos nessa era. Vamos responder quem é o homem. O homem é uma criatura de Deus. Se o homem é uma criatura de Deus, o que ele pode saber? Tudo aquilo que as escrituras sagradas disserem. O que ele pode fazer? Tudo aquilo que as escrituras sagradas permitirem. E a terceira pergunta, eu lembrei, o que ele pode esperar? Ele pode esperar pela salvação ou pela danação. Depende do comportamento dele. Então, nós temos aí no centro, o centro de referência é Deus, nessa era. Bem, e aí, em Cáritas, Santo Agostinho vai dizer, né? É o amor verdadeiro, porque deseja a Deus, a eternidade e o futuro absoluto. Abram aspas. O amor fraterno é o que nos faz amar uns aos outros. Este amor não somente vem de Deus, mas é Deus. Portanto, quando por amor amamos o próximo, é por Deus que o amamos. É impossível que nós não amemos o próprio amor, pelo qual nós amamos os irmãos. Porque Deus é amor. Necessariamente, quem ama a Deus, ama seu irmão. Santo Agostinho, 1995, volume 8, página 12. Mas as referências estão todinhas aqui. Então, vejam que o amor, para Santo Agostinho, Cáritas, é o verdadeiro amor, né? Porque deseja Deus, a eternidade e o futuro absoluto. Então, a ideia de Deus está aí em todos os lugares, sobretudo no amor. Para Santo Agostinho, o amor faz parte da essência humana. O homem é obra da criação humana e a essência divina é o amor. Ora, se o homem é uma criatura de Deus, uma criação de Deus, e Deus é amor, a essência divina do homem só pode ser o amor, né? E tem Cupíditas, que é o oposto de Cáritas. Ama o mundo, as coisas do mundo. Ama as coisas mundanas, mas não mundanas no sentido pejorativo, não. Ama as coisas materiais, ama as futilidades, né? As coisas do mundo, as coisas mundanas. Bem, e aí, esse amor em Santo Agostinho, desculpa, eu tô com dor no pé. Esse amor em Santo Agostinho, ele é tão proeminente na história da filosofia que a Hannah Arendt fez sua dissertação no conceito de amor em Santo Agostinho. Então, a dissertação dela de mestrado foi o conceito de amor em Santo Agostinho. O título da dissertação foi O Conceito de Amor em Santo Agostinho. E aí ela cita: o homem ama o mundo como criação de Deus. No mundo, a criatura ama o mundo tal qual Deus ama. O amor ao próximo. Então, o que nós temos aí? Com Santo Agostinho, ele é muito claro, né? Se somos criaturas de Deus e Deus é amor, volta a dizer, a nossa essência só pode ser o amor. Bem, aí nós temos
São Tomás de Aquino, na filosofia escolástica, Itália, século XIII, já bem dentro da Idade Média. Ele vai fazer a união entre a razão e a fé. É movimento iniciado no século IX. No século IX, volto a rememorá-los, a Idade Média começou no século V. No século IX já havia, né, uma tentativa de fazer uma união entre razão e fé. Bem, estudioso da filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles, percebeu a relação entre lógica aristotélica e a fé cristã. A partir daí, associou diretamente a filosofia à teologia. Então, foi São Tomás de Aquino que faz essa associação entre a fé e a razão. Ou seja, não são opostos, muito menos excludentes. Tá? Bem, aí ele vai falar sobre as provas de Deus. O amor é o desejo de eternidade do ser amado. É uma das provas. A segunda, o desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. Vamos pegar essa frase e tentar entender ou tentar falar de uma outra maneira. O desordenado amor por si mesmo ou o exacerbado amor por si mesmo é a causa de toda violência que está fazendo um atravessamento na humanidade. É o sujeito pensar nele. É o sujeito não pensar no outro. É ele não ter um sentimento de pertencimento. Pertencimento à vida como um todo. Ele não tem, ele pensa nele. Né? Bem, então, São Tomás de Aquino falava, né? O desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. Pecados, porque estamos ainda na Idade Média. Né? E aí ele vai falar nas paixões. Senhores. Estão pensando que é fácil? Estão pensando que é fácil? Sugiro que leiam a Suma Teológica, sobremaneira os volumes 2 e 3. Bem, o fim último do homem é a bem-aventurança, que é o estado de perfeição do ser. E o que é isso? A bem-aventurança absoluta só seria possível com a contemplação de Deus na vida eterna. Então, a Idade Média, ela toma como objeto de interesse a questão de uma vida após essa vida, da vida eterna, né? Da vida numa outra dimensão, na vida a partir da ressurreição, né? Porque em geral as religiões, as seitas, elas propõem dois tipos de vida após essa. Por exemplo, a religião católica, ressurreição. A religião espírita, a reencarnação. O budismo, a reencarnação. Então, o que nós precisamos aqui entender é que a bem-aventurança, ela está ligada à contemplação de Deus na vida eterna. Aliás, eu vou fazer um corte aqui para também deixar claro o meu mais profundo repúdio a um homem que eu sempre respeitei muito, chamado Dalai Lama. Eu não sou budista, eu leio sobre o budismo, porque, segundo Benilton Bezerra, há muitas convergências entre o budismo e a psicanálise, e há mesmo. Muita coisa não, mas muita coisa converge. E eu lia muita coisa de Dalai Lama. Depois daquele vídeo que foi exposto na internet, né, que ele pede um beijo a um menino, não sei quantos anos tem aquele menino, é um menino novo, e depois ele coloca a língua e pede para o menino morder a língua dele, lamber a língua dele. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Não, que mundo é esse? Isso é uma coisa lamentável, que causa indignação, que causa horror. A
Aliás, André Comte Sponville, num livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, quando ele vai discutir a polidez, ele diz, e que eu acho isso muito chupar a língua, obrigado, Antília, o André Comte Sponville, nesse livro, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele vai dizer, com muita objetividade, que nós nunca esperamos determinadas atitudes de pessoas polidas. E Dalai Lama é polido. Porque se fosse um cara que fala bobagem, que está aí na mídia falando, você já espera. Agora, de uma pessoa polida, causa mais horror ainda, primeiro porque ele é polido, segundo que ele é um dos maiores representantes do budismo, se não o maior representante do budismo no mundo. Bem, vamos voltar aqui, porque eu questiono que amor é esse que ele tem a Buda, a vida, aos monges budistas, a filosofia budista, os preceitos budistas. Não tem. Não tem. Me perdoe, mas não tem. Eu posso estar sendo dura, como vocês quiserem, mas esse é o meu entendimento. Não tem. Bem, então, a bem-aventurança absoluta só seria possível com a contemplação de Deus na vida eterna. E na vida terrena? Na vida eterna é depois que a gente morre, segundo São Tomás de Aquino. E na vida terrena? Ele responde, pela atividade intelectual e pela ação consciente que conduz às virtudes. Voltamos mais uma vez às virtudes. As paixões precisam ser submetidas aos crivos da razão, para que alcance apenas aquilo que o intelecto considerou importante. Vejam que dureza. Que dureza. Se as paixões, é isso eu que estou dizendo, né? Se as paixões forem submetidas ao crivo da razão, quantas se mantêm de pé? Nenhuma. 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 Vamos aqui combinar, vamos aqui falar abertamente. Se você submeter as suas paixões ao crivo da razão, qual é que fica de pé? Nenhuma. Então, não submeta, mentira. É necessário que a gente submeta segundo São Tomás de Aquino. Retornando a São Tomás de Aquino, a razão e a vontade, sendo a vontade nada mais do que a paixão que foi submetida ao crivo da razão, entendimento meu, então vou voltar. Segundo São Tomás de Aquino, a razão e a vontade, agora é o entendimento meu, sendo a vontade nada mais do que a paixão que foi submetida ao crivo da razão, entendimento meu, precisam ser exercitadas antes que se tornem atos. E aí, a gente precisa entender ato como tudo aquilo que a gente faz e que a gente não tem como voltar atrás. Isso é importantíssimo. Então, tudo aquilo que a gente faz e que a gente não tem como voltar atrás. Se eu estou falando com alguém e se alguém me aborrece, eu empurro, depois eu vou pedir desculpas, é hipocrisia. Eu não tenho como tirar um empurrão que eu dei. Eu não tenho como voltar no tempo, tirar um empurrão. Eu já dei, eu já fiz. Toda palavra, uma vez dita, está dita. Um ato feito desse, está feito. Então, tudo aquilo que você diz para uma pessoa, ou que você faz, e que magoa, e que causa dor no outro, e que você vai e pede desculpas, me perdoe a objetividade, é cretinice. É cretinice. E o que é pior, você vai, fala com o outro, e ainda fica aborrecido se o outro não te desculpar. Ainda coloca o outro na posição de vilão da história. Isso é agressividade, senhores. Isso é egoísmo. Então, quando eu falo de agressividade e egoísmo, eu não estou falando da agressividade de pegar, dar um tiro em alguém, que também é, obviamente. Mas eu falo dessa agressividade, desse egoísmo do cotidiano, que as pessoas praticam cotidianamente. Bem, o processo educativo
teria exatamente a função de exercitar a razão e a vontade. Educação, para São Tomás de Aquino, é fundamental para o agir humano. Então, foi aquilo que eu falava lá no início da live. A educação, ela é fundamental para que nós possamos, de alguma forma, tentar frear esses dotes agressivos, esses dotes egoístas. Isso é fundamental. Então, quando uma criança não é educada, quem paga é ela. Não são os pais. Quem paga é ela na vida. Quem paga é ela com a indiferença, porque as pessoas não querem proximidade com esse tipo de gente. Agora, esse tipo de gente é uma criança. É uma criança que não passou pelo processo da educação. Ou seja, que se manteve em estado natural. Bem, e aí existe um político e escritor romano do século VI a.C., chamado Marco Túlio Cícero, que lhe diz mais ou menos o seguinte: se amas e te tornas mais generoso, mais altruísta e mais atento aos problemas humanos, realmente amas. Então, se amas e te tornas mais generoso, mais altruísta e atento aos problemas humanos, realmente amas. Quem é que ama e se torna mais generoso? Quem é que ama e se torna mais altruísta? Quem é que ama e se torna mais atento aos problemas humanos? Eu desconheço, mas, bem, se amas e te tornas mais egoísta, mais isolado e voltado apenas para teus interesses, não amas. Se você realmente ama alguém, através desse sujeito que é o objeto de seu sentimento, você ama a humanidade inteira. O amor se expande em todas as direções, que é exatamente o que Hans Jonas fala sobre o sentimento de pertencimento. A vida. Então, se eu me sinto pertencente a tudo isso, eu vou cuidar de tudo isso como eu cuido de mim. Agora, se eu não me sinto pertencente a tudo isso, eu não vou cuidar de tudo isso como eu cuido de mim. Até porque, isso é uma teoria minha, eu penso que é a fragmentação e o escalonamento de valores que está destruindo a humanidade. Um homem se sente acima de outros homens. Eu não entendo por quê. O homem se sente acima dos animais. O homem se sente acima da natureza. Só lembrando que a natureza e os animais não humanos não dependem de nós para viver. Nós dependemos dos animais não humanos e da natureza para viver. E ainda temos a capacidade, a ousadia de nos sentirmos acima deles. O que me faz melhor do que o faxineiro lá da faculdade, chamado Seu Gil, um senhor que eu considero muito. Porque eu sou doutora e ele, né, tem um nível de escolaridade baixíssimo? Como assim? Como assim? Mas é essa hierarquia que hoje nós temos na sociedade. E essa hierarquia é que está destruindo a sociedade. Gente, estou falando de amor, já estou falando de destruição. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Bem, e aí, então, se você ama o teu próximo, né, você ama a humanidade inteira. Bem, e aí nós passamos da era moderna, ou modernidade sólida, eu sou baumaniana, como o Bauman chama, que tem início no século XV e termina no século XVIII. Mas há controvérsias, há muitas controvérsias, né? Eu, Virgínia Ferreira, acho que a era moderna começa bem no final do século XV, início do século XVI, e vai até bem final do século XVIII, início do século XIX. Isso para mim. Para mim. E nós sabemos, né, que
A Era Moderna, ela começa com o Renascimento, no século XV, XVI, passa, né, o Iluminismo, aí nós temos o Iluminismo, no século XVIII, e há quem diga que a Era Moderna teve início em 1453, com a queda do Império Bizantino, e terminou no século XVIII com a Revolução Francesa, 1789. Bem, e aí, como é que nós falamos do amor na Era Moderna, né? O que é o amor? E aí eu vou trazer um filósofo alemão que eu conheço pouco, mas do pouco que eu conheço eu gosto muito, chamado Nietzsche. Nietzsche é do século XIX, mas ele traduz bem, né? O Nietzsche tem um conceito que ele criou de amor fati. O que é amor fati? É amor ao destino. Seja este, aspas, citação do Nietzsche, tá? Agora eu vou citar Nietzsche, exatamente Nietzsche, abram aspas. Amor fati, amor ao destino. Seja este, doravante, o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado e em suma, quero ser, algum dia, apenas alguém que diz sim. Fechem aspas, Nietzsche, 2018, página 18, HE da Ciência. E aí, esse alguém que diz sim a quê? É a vida. Eu acho isso em Nietzsche de uma beleza, assim, nossa, esse amor fati. É óbvio que eu estou enxugando muito, né? É o amor pelo destino, é o dizer sim à vida. E a pergunta é, quantos de nós de fato diz sim à vida? Amor fati implica em aceitar tudo aquilo que nos foi dado e tirado. Entender que tudo que nos foi dado e tirado, enfim, todos os acontecimentos estão inseridos numa ordem causal da natureza. Essa é isso, né? O homem precisa superar a ele mesmo. O homem está muito distante dele mesmo. Amar o destino não significa uma atitude, uma condição de subserviência, de acovardamento e afins. Não é isso, em absoluto. É aceitar a realidade como ela é. É a imanência. O que isso quer dizer? Quer dizer que é eu aceitar essa realidade como ela é dada. É não pensar na transcendência. Não pensar no depois, não pensar numa vida para além dessa. Quando nós pensamos numa vida para além dessa, eu perco esta. Eu não estou aqui discutindo se existe uma vida para além dessa. Não é essa a discussão. A minha discussão, quando eu trago Nietzsche, é a gente aprender a amar essa vida. Porque se eu amo essa vida, essa aqui, certamente, esse é um amor maior. A imanência é algo que tem em si próprio o seu início e o seu fim. Né? Abram aspas, Nietzsche. Ele diz, minha fórmula para a grandeza no homem é o amor fati, amor ao destino. Nada querer diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo. Todo idealismo é medíocre ante o necessário. Nós perdemos o necessário pensando no ideal. E aí, o tempo, ele está passando. Tempo é vida. Isso é extremamente importante. Tempo é vida. Então, se eu sou uma pessoa idealista, né, o Nietzsche vai dizer que isso é mediocridade. Em vez de eu pensar no ideal,
Eu tenho que viver o agora, a realidade como ela é, a realidade como ela se apresenta. Por que não? Por que não amar o necessário? Porque está sempre pensando para além disso. Na clínica psicanalítica, né, um dos maiores problemas que as pessoas têm, uma das maiores fontes de sofrimento das pessoas, qual é? Elas estão aqui já pensando no amanhã. Aí quando chega amanhã, elas estão pensando em depois de amanhã. E aí elas vão num deslizamento de tempo que elas não estão nunca no presente. O presente delas é sempre uma projeção para o futuro. Não que não se possa pensar no futuro, não é isso. Mas se eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês, ponto. Não é, eu estou aqui, mas, e depois que eu sair daqui, o que eu vou fazer? Possivelmente eu vou comer alguma coisa, que aí eu vou tomar meu remédio, porque aí, e aí... Não, eu estou aqui com vocês, ponto. É simples assim, né? Então, essa questão do amor fati é o amor pelo destino. É o amor pela realidade como ela é. E aí? Ainda na modernidade, obviamente, mas nessa transição, né, da modernidade para pós-modernidade, nós temos quem? O meu velhinho querido, Freud. Neurologista austríaco, psicanalista, 1856, 1939. Freud nasceu em 1856, 6 de maio, se eu não estiver enganada, de 1856, e morreu em Londres, eu acho que no dia 23 de setembro, eu acho que foi isso. O ano eu tenho certeza, 1939, né? Quer dizer, ele viveu no século XIX, segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Freud vai falar sobremaneira da insatisfação do homem com a civilização. Veja como Freud e Nietzsche têm muita coisa a ver, né? Então, o homem está sempre insatisfeito. Porque o homem não aceita as inúmeras restrições que a civilização impõe. O homem não aceita. A civilização, a realidade, é um feixe de limites. É uma teia de limites. Nem tudo que você quer, você pode. Sempre nas minhas lives, eu repito mesmo princípio, né? De um psicanalista argentino, naturalizado francês, que dá aula na Sorbonne, chamado Juan David-Naziot. Ele tem um livro chamado Os 7 Conceitos Cruciais da Psicanálise. E logo no início, ele diz, aspas, os limites do corpo são bem mais estreitos que os limites do desejo. Ou seja, o homem pode desejar o que ele quiser, daí ele conseguir uma outra coisa. Agora, eu desejo aquilo que está dentro do meu alcance? Essa é uma questão. Eu não posso querer tudo. Eu preciso entender que há limites. E o homem acha, né? O homem entende que o mundo tem que girar em torno dele. Senhores, Copérnico. Não é o Sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. Isso foi um grande golpe narcísico, obviamente. Nós não somos o centro do universo. Ora, se nós não somos o centro do universo, como é que pode alguém achar que é o centro do campo social? Não é. Ninguém é. Então, as pessoas estão sempre insatisfeitas. Sempre muito insatisfeitas. Tudo bem, é a insatisfação que move as pessoas. Porque se eu estiver satisfeita, eu não tenho que procurar. Então, a insatisfação move as pessoas, mas é uma insatisfação que leva elas ao sofrimento psíquico. É uma insatisfação de tal ordem que leva elas, né, ao sintoma. Bem, e aí Freud vai dizer, né, o que chamamos de nossa civilização é em grande parte responsável por nossa desgraça e que seríamos muito mais felizes se a abandonássemos e retornássemos às condições primitivas. Ao mundo sem ordem. Né? A horda selvagem. E ainda, vamos voltar lá no início da live.
Vou apenas repetir o que já disse. O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que as pessoas estão dispostas a repudiar, nós não gostamos, de saber que o homem, né, não é um ser gentil e generoso, né? Vou voltar. Aspas, palavras do Freud. O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que as pessoas estão dispostas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas cujos dotes pulsionais deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Fechem aspas, Freud, 1930, página 133, O Mal-Estar na Civilização. Bem, e aí, o homem não ama o seu próximo e não ama a si mesmo. O homem, na realidade, desconhece esse sentimento. O que o homem pede ao outro é que o outro dê conta das carências dele. E segundo Bauman, que eu vou entrar agora nele, todo e qualquer relacionamento baseado em carência está fadado ao fracasso. Todo e qualquer relacionamento já é difícil, não está fadado ao fracasso. Sobremaneira, quando as pessoas se relacionam para suprir as suas carências. Como assim, né? O outro vai dedicar a existência dele a suprir as suas carências. Você vai dedicar a sua existência a suprir as carências do outro. Então, o homem não ama a vida como ela é. O homem está sempre idealizando a vida como ele gostaria que fosse. Então, ele não ama essa e nem vai amar a outra, porque a outra nunca vai ser como ele gostaria que fosse. E aí a gente chega, né, na modernidade líquida, que a gente pode entender que a modernidade líquida, né, ela começa aí, eu diria que final do século XVIII, XIX, eu diria mais no século XIX, né? Isso eu, Virgínia Ferreira, e segue até hoje. Bem, o que nós temos aí? Nós temos vários autores que vão falar sobre as características da nossa era. Eu vou falar das características segundo um sociólogo polonês que eu aprecio muito, chamado Bauman, né, que nasceu em 1925 e morreu em 2017. Que ele vai falar que o mundo de hoje é um mundo da tecnologia e da visibilidade. E que uma das maiores características do mundo hoje são as relações líquidas. Ele tem, né, vidas para consumo, modernidade líquida, amor líquido, enfim, ele tem uma obra muito extensa. E eu trago para vocês uma citação do Bauman, num livro chamado Amor Líquido, 2004, que ele diz o seguinte, abram aspas, a misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança que ela inspira e os desejos conflitantes, estimulados por tais sentimentos, de apertar os laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos, é o que este livro busca esclarecer, registrar e aprender. Fechem aspas, Bauman. Então, Bauman vai falar que uma das maiores características dessa época é a fragilidade dos laços. As pessoas hoje, elas não fazem vínculos sociais. Vamos voltar lá, em Platão. Vamos voltar lá em Platão. Vou voltar aqui com os senhores lá em Senhor Platão, quando ele vai dizer o quê? Se você não ama as virtudes, você não ama o ser humano. Você usa o outro. É apenas uma questão utilitária. E hoje o outro não passa de uma questão utilitária para você. Utilitária. Você está seguindo ele. Ele te aborreceu, você, pum, para de seguir e bloqueia. Aí você precisa dele, você desbloqueia. É assim que as pessoas hoje vivem. As pessoas hoje vivem mediadas pela tecnologia e regida pela mídia. É a mídia quem diz qual é a mercadoria que você tem que se transformar
se colocar na vitrine para ser desejada, consumida, para no outro dia você se transformar numa outra coisa. Não é isso que as pessoas fazem nas redes sociais? Se a pessoa não ama a ela mesma, ela tem condições de amar o outro? Se ela não sabe o que ela vai ser amanhã, ela tem condições de amar a ela mesma, de amar o outro? Eu estava na turma, dando aula de psicologia clínica, no 9º período, e aí eu falei, eu não sei bem como é que são esses termos hoje, ficante, peguete. Não, professora, a senhora está por fora. Saindo do forno é conversante. O que é conversante? São aquelas pessoas que você conversa. Se quiser alguma coisa, ótimo. Se não quiser, até logo. Não tem compromisso, não se tem nada. Eu pergunto aos senhores, como é que uma humanidade tem condições de se sustentar sem vínculos, sem afeto? Eu não me deixo afetar pelo outro, nem eu afeto o outro. Como é que as pessoas podem viver num mundo sem sentido? Isso é muito complicado. Bem, finalizando, né? Caminhando para o final, como as pessoas gostam de dizer, em 25 de agosto de 1900, na cerimônia do enterro de Nietzsche, Peter Guest diz: sagrado seja teu nome para todas as gerações vindouras. Bonita homenagem a Nietzsche, né? Vou repetir. Sagrado seja teu nome para todas as gerações vindouras. Fechem aspas. Está no livro Esse Homem, do Nietzsche, 2008. Né? Aí eu digo, Virgínia Ferreira, sagrado seja o nome de Nietzsche, Freud, Spinoza, Schopenhauer, Bauman, Hannah Arendt, Camus, Goethe, enfim, sagrado seja o nome de todos aqueles que nos ensinaram, ou pelo menos tentaram nos ensinar a amar a vida. Esse é o amor por excelência e a origem de todos os demais amores. É isso. Amor é amar a vida. Amar a vida como ela é. E esse amor, por excelência, esse amor pela vida é a origem de todos os demais amores. É isso, senhores. Obrigado pela gentil paciência. E no próximo dia 27, quinta-feira, dia 27, quinta-feira, dia 27, às 20h30, eu vou fazer uma live, só que vai ser no Zoom. Eu vou colocar para vocês depois o link, né? Eu vou fazer uma live intitulada Alegria, a Verdadeira Resistência, com a filósofa e medievalista Regina Schopke. É uma grande filósofa, professora da UERJ. Então, no dia 27, quinta-feira, às 20h30, estaremos de volta, só que aí pelo Zoom e com a filósofa e medievalista Regina Schopke. Muitíssimo obrigada pela gentil paciência de todos vocês e não esqueçam, o amor à vida é a origem de todos os amores. Beijos e até a próxima, senhores.